Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre escolhas de tamanhos diferentes de celulares. O que acontece? Surgiu uma discussão recentemente sobre celulares pequenos, que faltam celulares Android com o tamanho realmente pequeno e poderosos, tops de linha poderosos. E até surgiu aí na internet, nessa discussão, um abaixo-assinado ali que já tinha, a última vez que eu vi, 32 mil pessoas querendo realmente um celular top de linha pequenininho com Android. Vamos definir pequenininho, né? Seria algo semelhante ao iPhone 13 mini, realmente pequeno. Tem prós e contras nessa escolha, claro, você tem uma tela de visualização menor, mas você tem também, né, uma bateria menor, então é aquela história, gasta menos por conta da tela menor, mas também tem uma bateria menor. Em algumas situações isso pode ser complicado, como quem filma muito e outras, quem joga muito e outras situações. Mas, por outro lado, aquela história, ele fica melhor no bolso, ele desaparece no bolso. Um iPhone 13 mini, quem testou, teve a oportunidade de colocar no bolso, ele some. É muito mais agradável usar um celular pequeno quando está no bolso, quando você está na rua, no carro, em qualquer outra situação assim, do que um celular gigante que chama mais atenção. Tem a questão de segurança, tem o desconforto no bolso, dependendo da altura que você tem e dependendo do tamanho do celular, pode ser desconfortável usar ele no bolso. Então, como tudo na vida, tem prós e contras. Então eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e saber a opinião de vocês. Será que realmente vale a pena comprar um celular pequeno hoje? E quais as alternativas para quem realmente quer embarcar nessa? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vou mostrar o meu celular. Eu acabei optando pelo iPhone 13 Pro esse ano. Olha só o tamanho dele na minha mão. Ele é realmente pequeno, principalmente comparado com os aparelhos da linha Note ou o Galaxy S21 Ultra ou S22 Ultra. Ele realmente é bem pequeno, acomoda melhor na mão, dá para alcançar ali quase toda a tela sem ter que usar uma mão só, né? Então eu acabei escolhendo também por conta da questão do bolso, né? Ele fica melhor no bolso, ele custa um pouco mais barato, ele é mais discreto, então eu achei que foi uma excelente escolha. Não me vejo ainda com um celular menor do que esse, mas estou começando a cogitar essa troca. Mas para ser o telefone aí, o celular de rua mesmo, para sair mesmo em casa, eu posso ficar com o meu Galaxy S21 Ultra tranquilamente, mas na rua seria melhor realmente algo menor ainda do que esse aparelho. Mas estou bem feliz com a minha escolha. Agora mostrando o site que eu encontrei. Isso aqui, na verdade, eu encontrei no Manual do Usuário, um site que eu gosto bastante, tá? Do meu amigo Rodrigo. E aqui ele conta toda essa história, né, deste Eric, que é o cara que foi aí um dos responsáveis, né, pelo que ele conta aqui, pelo Pebble. Acho que é assim que se fala, aquele relógio inteligente bem legal, que tinha uma tela colorida e ink, que durava uma vida, né? E ele ficou famoso aí no passado por conta deste celular. E ele criou um site detalhando o celular dos sonhos dele, dizendo que ele quer um celular pequeno, mas tem poucas alternativas, tá? O que ele define como pequeno? Um celular com uma tela menor do que 6 polegadas, tá? Preferencialmente com o design do iPhone 13 mini, tá? Então aqui só para ter uma ideia, né? O vermelhinho aqui nessa foto é o 13 mini. E olha só como todos os outros são maiores, né? Mas aí eu resolvi fazer aqui uma pesquisa e ver como é que a gente conseguiria entender e ajudar ele a encontrar um celular se ele estivesse no Brasil, mas para os usuários do Brasil também. Então aqui, ó, nós teremos o 13 mini com uma tela de 5.4 polegadas. O SE, por conta dessas barras aqui e do botão, eu não pegaria, sinceramente eu não pegaria. Mas aqui o 13 mini ou o 12 mini, eu acho que são escolhas bem interessantes e bem alinhadas com o que ele gostaria, só que ele não quer o iPhone, ele quer o Android. Aí buscando aqui um pouco mais, eu encontrei, e olha que curiosidade interessante, o Zenfone 8, que é um baita aparelho, já passou aqui pelo canal, está sendo vendido hoje por
R$3.600, a partir de R$3.600. É um super aparelho, ele tem configurações muito boas, não é o último Snapdragon, mas é o Snapdragon 888, que é muito competente, tá? Tem 8 de RAM, opções aí com armazenamento variável e o mais interessante, uma tela de 5.9 polegadas. Note aqui, nós temos 5.4, ele está bem pertinho com 5.9, tá? E tem Gorilla Glass Victus, ele tem tudo que você possa imaginar, mas ele acaba ficando aí devendo um pouco nas câmeras, que ele não tem todos os sensores ali, não tem várias câmeras, é uma telefoto como do S22 Ultra. Ele perde um pouquinho, mas ainda assim é um sensor da Sony, não é um sensor ruim, é um sensor muito bom, tá? E aí as configurações são bem interessantes e o aparelho é bem legal. O aparelho estive com ele aqui para teste, realmente é um super aparelho. Seguindo em frente aqui, nós temos o Galaxy S22, apenas o S22, com uma tela de 6.1. Já não é tão pequena, mas é uma alternativa e esse aparelho realmente ele fica com um tamanho bem compacto nas mãos. Fica devendo a telefoto com zoom de 10 vezes, que tem no Ultra, aquela história toda, mas é um aparelho bem legal. Claro, a bateria vai durar um pouco menos, aquela história que nós já sabemos por conta dele ser um aparelho menor, mas temos aqui o aparelho por R$ 5.400, claro, fora da loja dá para comprar por menos ainda. Seguindo em frente aqui, pulando a outra pauta, aqui a diferença entre esses celulares em tamanho real. Aqui é a foto mesmo. Então veja só que o Zenfone 8 ainda é bem maior do que o 13 mini, com 5.42 polegadas contra 5.92 polegadas, mas eles estão próximos. É um tamanho legal esse Zenfone, eu não achei ruim não. O Galaxy S22 também tem um tamanho muito próximo, com uma tela um pouquinho maior e bordas um pouco mais finas, mas um do lado do outro ele parece só um pouquinho mais largo, mas ele é mais ou menos a mesma altura, que é um tamanho bem interessante. E o 13 Pro, que é o que eu estou usando atualmente, aqui um pouquinho maior, ele está parecido aqui com o Zenfone 8, tá? Mas é bem maior, óbvio, né, do que o 13 mini. Mas falando de Android, eu acho que o Zenfone 8 e o S22 são duas opções muito interessantes, até o Zenfone um pouco mais pelo preço e pelo fato dele ser um pouquinho mais estreito, ele acomoda bem nas mãos. Aqui, para vocês terem uma ideia aí de dimensão, de diferença, aqui eu coloquei o iPhone 13 mini do lado de um 13 Pro Max e do lado de um S21 Ultra, que é o meu celular atual, que inclusive está filmando este vídeo, tá? Então realmente é uma diferença significativa. O 13 mini desaparece no bolso e aí, com a falta de segurança aí em São Paulo e nas grandes cidades, é de se pensar, né? Comprar um celular que realmente você tem como fazer ele desaparecer no bolso, ele não vai chamar tanta atenção. Eu acho que pode ser uma alternativa muito mais inteligente, muito mais segura. Depois da experiência com o iPhone 13 Pro, eu comecei a rever um pouco os meus conceitos. Obviamente, eu prefiro assistir um vídeo, eu prefiro jogar numa tela maior. O quanto maior, melhor, tá? Então, assim, para jogar, eu ainda, muitas vezes, quando não estou no Apple Arcade, eu costumo jogar até aqueles jogos que tem nas duas plataformas, preferencialmente eu acabo ficando com o S21 Ultra como plataforma aí de jogos mobile, por conta da tela ser maior, de ter uma pegada até mais legal ali para jogo, não ter aquele notch ali atrapalhando na lateral, que muitas vezes, dependendo do jogo, você tem algumas informações ali que ficam meio comidas ali pelo aquele notch gigante. Então eu acabo optando pelo aparelho da Samsung muitas vezes, tá? Mas para sair de casa eu estou me sentindo muito melhor com o iPhone 13 Pro do que o Pro Max, que eu tinha o 12 Pro Max antes, porque ele acomoda melhor no bolso, acomoda melhor no console do carro, fica mais discreto, dá para entrar e sair do carro com ele no bolso, não tem que sair do carro e colocar no bolso ou tirar ele do bolso para entrar no carro.
Então eu me sinto muito melhor e até a questão de segurança mesmo, e não só isso, praticidade, né? Um celular menor, ele dá um conforto maior, né? O bolso fica mais vazio ali, dá uma sensação melhor, né? Para você andar, para você ficar ali no dia a dia. Eu acho que na rua essa opção do 13 mini ou do Zenfone 8 ou do próprio S22, não o Plus, eu acho que são opções muito interessantes para quem pensa em Android. Quem pensa no iPhone pode arriscar o Mini, mas quem não gosta, prefere Android, essas duas opções para mim são as duas opções excelentes. Quem prefere câmera ainda pode ir no S22, que vai ter uma experiência até um pouco melhor, tá? Mas é aquela história, aparentemente as marcas estão abandonando os celulares pequenos. Mas, meio que na contramão, eu começo a me questionar se realmente não vale a pena ter um celular menor se você mora numa grande cidade, se você mora num lugar que a segurança não é aquela maravilha, porque você vai ter um celular mais fácil de deixar ali no bolso sem chamar tanta atenção, entendeu? Então, de repente, vale a pena começar a pensar por essa linha, né? Por segurança, comprar Android e iPhone menores, mesmo que tenha a questão da bateria, que de repente tenha que andar com uma bateria extra ou qualquer coisa parecida, né? É uma coisa ruim, não é a melhor situação do mundo, mas hoje em dia é aquela história, muita gente sai, vai para o escritório, aí vai ter uma tomada no escritório, um computador e vai ter opções de carregamento durante o dia, então dificilmente vai ficar na mão. Claro, o cara trabalha com vendas, fica o dia inteiro fora de casa, indo para um lado para o outro, não vale a pena, é melhor um celular grande com a bateria maior possível, mas quem tem este cenário mais de escritório, eu acho que vale a pena começar a repensar e ter um celular menor, mais discreto e mais ali pequenininho mesmo, mais fácil de operar com uma mão só. No final de semana vai ficar mais interessante também para levar. Você está com uma bermuda, com alguma coisa de final de semana mesmo, ele vai ficar menos pesado no teu bolso, mais discreto. Então, acho que vale a pena reconsiderar os aparelhos pequenos, que eu acho que neste momento, com falta de segurança, de repente é uma saída interessante. Além de custar menos, é claro, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe a opinião nos comentários o que vocês acham de um top de linha pequenininho com Android, ou mesmo iPhone. Vocês acham que é uma boa ou ainda preferem as telas grandes, independente de não ser um aparelho discreto, aquela história toda que eu comentei, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.